Olá, estimados químicos do nono ano, tudo tranquilo com vocês? Estamos hoje retomando mais uma vez o estudo da radioatividade. Novamente, nós vamos reforçar o conceito de radioatividade, o que é um radioisótopo, o tipo de radiação, meia-vida física e biológica, a transmutação, curva de decaimento, fissão e fusão nuclear, aplicação da radioatividade. E no final a gente vai deixar uma pesquisa, um trabalho de pesquisa que você, aí da forma como você puder, vai procurar responder. E quando concluir, você tem até a sexta-feira da próxima semana, tá bom? Para você enviar para a gente, tá? É uma forma, inclusive, de você assimilar esses conteúdos que a gente tem falado, que a gente tem trabalhado. Então, através dessa pesquisa, você vai reforçar tudo isso, tá bom? Mas, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos ler esta mensagenzinha. Deus conhece a nossa situação. Ele não nos julgará como se não tivéssemos dificuldades a superar. O que realmente importa é a sinceridade e a firme vontade de superá-las. Beleza? Então, que nós tenhamos esta vontade, né, de superar os obstáculos, as dificuldades, que a gente tenha a vontade de crescer, de aprender. E você sabe, você só cresce mentalmente, como pessoa, como ser humano, como estudioso, estudando, né? Então, siga essa dica e com certeza você vai se sobressair, tá bom? Então, nós vamos hoje partir do estudo de radioatividade fazendo uma recapitulação e ao mesmo tempo aprofundando, né, alguns tópicos que a gente já havia trabalhado na última aula, tá bom? Exatamente esse material aqui que vai te ajudar na resolução dessa pesquisa que a gente vai disponibilizar aí no final da aula e na plataforma, tudo bem? Então, radioatividade, o que significa mesmo? Radioatividade nós podemos definir como a desintegração ou decaimento nuclear, ou seja, o núcleo de um elemento ele vai perdendo a ação ativa de radioatividade, ele vai sempre de um determinado em determinado tempo reduzindo-se por metade. Emissão de partículas do núcleo instável do átomo ou da radiação eletromagnética seria um outro conceito. Ele vai emitir partículas do núcleo, né? Partículas que a gente vai ver, pode ser alfa, pode ser beta e pode ser os raios gama. Elementos de núcleo instável, quem são eles? Quando você consulta lá a tabela periódica, todos os elementos a partir do polônio. O polônio é o que tem o número atômico 84. Eles são, portanto, os elementos considerados radioativos. E essa desintegração radioativa, a gente viu e reforça que ela pode se dar de três formas. Pode ser através da partícula alfa, da partícula beta ou da radiação gama. A partícula alfa, elas são partículas, portanto, positivas, no caso igual a 4, porque é a soma de 2 prótons e 2 nêutrons. Os elementos que emitem esse tipo de radiação são o urânio, o tório, o polônio, o rádio. Por exemplo, o rádio de massa 226, ele vai se desintegrar e se transformar no radônio 222. Perceba que de 226 ele passou para 222. Ele deixou de ser o elemento rádio e passou a ser o elemento radônio. O que houve? Uma desintegração nuclear. Enquanto o rádio tinha massa 226, quando ele sofreu esse decaimento nuclear, ele se transformou agora no radônio. Ele perdeu 4 elementos do núcleo, sendo que 2 desses elementos eram prótons. Por esse motivo, ele deixou de ser o rádio e passou a ser o
radônio. Essa é a emissão da partícula alfa. Já a partícula beta, que nós indicamos também pela letrinha grega beta, equivale a uma partícula negativa. E qual é a partícula negativa? O elétron. Quem emite radiação desse tipo? Principalmente o tório, o césio e o estrôncio. O tório, por exemplo, ele perde um elétron, mas permanece com a mesma massa, tá? E acaba adquirindo um próton. Nesse caso, o tório de massa 234, ele se transforma no protactínio, com a mesma massa, porém o número atômico já foi diferente. O número atômico do tório é 1, do protactínio, outro elemento químico, outra identidade. Porém, as massas a mesma. Quer dizer, o que alterou no caso aí foi um elétron. Então, quando ele no caso, perde um elétron, ele vai adquirir um próton. É mais ou menos isso que ocorre na partícula beta. Já a radiação gama, que são ondas equivalentes a ondas eletromagnéticas da mesma natureza das ondas de luz, a gente tem como principal elemento que emite esse tipo de radiação o rádio 226, o rádio, e inclusive é interessante perceber que o rádio, a princípio, ele emite radiação do tipo alfa, se transformando no radônio. O rádio era massa 226, o radônio 222. E em seguida, o radônio emite radiação gama. Então, foi partícula e depois raio. Portanto, os 3 tipos de desintegração radiativa. A partícula alfa, que é a mais branda, a mais leve, é barrada por uma simples folha de papel. Uma partícula beta, que ela já consegue ir mais além, ultrapassa uma folha de papel. E os raios gama, que conseguem, inclusive, ultrapassar uma placa de um metal qualquer. Então, já tem um poder de penetração bem maior. É por isso que a radiação gama, ela é bastante empregada, inclusive, na medicina, lá nos raios-x. Pronto, o que eu disse. O que faz a detenção dessas partículas? Partícula alfa, uma simples folha de papel. Já a partícula beta seria uma lâmina de alumínio de 1 milímetro. E o que barraria uma radiação gama? Uma placa de chumbo de 1,5 centímetro. Então, veja aí o quanto a radiação gama ela é muito mais forte, firme, penetrante do que as partículas beta e alfa. Ok? O processo de estabilização, como é que se dá? Vejamos aqui. A gente falou que o urânio ele sofreu desintegração alfa, urânio 238, se transformando em um outro elemento. Aliás, aqui é desintegração em cadeia, alfa, beta, gama. Então, o urânio ele pode se converter no chumbo, de massa 214, que se converte no polônio, massa 214. Outra vez, um outro tipo de polônio, agora massa 210, chumbo 206. Então, é a desintegração em cadeia, em sequência. Tá certo? Agora, nós falamos também que um tempo que demora para haver uma desintegração ou um decaimento nuclear, a gente chama de meia-vida. E a gente pode definir a meia-vida como exatamente esse tempo, em que a metade de uma substância radiativa leva para formar elementos estáveis. O urânio é o que apresenta a meia-vida mais longa. Você viu aí milhares, milhões, acho, de anos. Muito tempo realmente. Então, se um elemento, uma criatura, um ser for contaminado por urânio, ele vai morrer e debaixo do chão vai continuar emitindo radiação. Mesmo depois de morto, o indivíduo continua emitindo radiação. Você sabia disso? Pois é, muito perigoso. Agora, vamos falar um pouco mais, ou aprofundar. A gente tinha falado, mas não tinha
dado detalhes, né, dos efeitos da radioatividade. Esses efeitos da radioatividade, ele vai depender de alguns fatores conjugados, né? Quer dizer, fatores que se associam. Por exemplo, um dos fatores, a intensidade de radiação. Então, uma pessoa, por exemplo, ele vai ter uma queimadura, vai ter uma queimadura mais profunda se ele ficou mais tempo exposto àquele elemento radioativo. Vou citar um exemplo bem concreto. Na radiação solar, quem é que tem mais probabilidade de adquirir um CA de pele, um câncer de pele? Quem fica 2 horas exposto aos raios solares ou quem fica exposto por 5 horas? É óbvio que quem fica exposto por mais tempo, não é verdade? Também, o tipo de radiação vai dizer se o efeito foi mais profundo ou menos profundo. A gente já viu, no estudo ali das partículas e da radiação, que uma radiação do tipo gama, ela é bem mais forte do que a partícula alfa e beta, certo? O tempo de exposição do organismo. Então, se o organismo, se o C, ele permaneceu por mais tempo próximo de um lixo radioativo, por exemplo, de um ambiente que emite radiação, é óbvio que essa pessoa que ficou por mais tempo próximo das partículas radioativas, ele pode se contaminar com mais, ter mais problemas, né, com a contaminação, tá? Depende também da meia-vida biológica. E aí a gente faz aqui um paliativo, uma comparação, né, entre a meia-vida física, que foi esta primeira, que é o tempo que a metade de uma substância radioativa levava para se reduzir, tornando-se elementos estáveis, e a meia-vida biológica, ela tem a ver com o tempo, também a metade, né, do tempo que uma amostra leva para ser eliminada. Isso quando o C, ele já foi contaminado. Então, ele vai demorar um determinado tempo para eliminar, tá certo? Determina um determinado tempo para eliminar a metade do elemento que estava contaminando. Isso é o que a gente chama de meia-vida biológica, tá? Os tipos de radioatividade. Nós podemos dividir em 2 importantes tipos: os somáticos e os hereditários. Os tipos somáticos, eles podem ainda ser subdivididos em agudos ou tardios, tá certo? Eu sei que alguém deve estar aí de mão na cabeça. Professor, como é que eu vou saber? Não se preocupe, eu vou disponibilizar esse material para você, tá bom? Vai te ajudar muito. Então, quando é que um efeito da radioatividade ele é considerado somático agudo, né? Quando ele causa imediatamente os problemas. É o caso das queimaduras, dos distúrbios gastrointestinais, como vômito, mal-estar, dor no estômago, certo? E pode, no caso, levar até a morte. Já os efeitos tardios, diminuir aqui o barulho. Os efeitos tardios, eles podem ser lesões degenerativas, pode ser a esterilidade, podem ser cânceres e anemia perniciosa. Então, um efeito somático do tipo tardio, quer dizer, é aquele que não é agudo, não é imediato. Ele pode digamos assim, se desenvolver de forma gradativa, lentamente, mas pode causar problemas seríssimos. Olha bem, lesões degenerativas, ferimentos que não cicatrizam, esterilidade, a pessoa não pode mais gerar descendente, cânceres, vários tipos de cânceres, e um problema no sangue, a anemia perniciosa.
certo? Já os efeitos hereditários, a gente sabe que hereditário é aquilo que vem de pai para filho, né? Então, são as mutações genéticas, as mutações das células reprodutoras, por exemplo, quando os filhos, eles nascem com defeitos físicos, problemas, às vezes até problemas mentais também, né? A pessoa tem um distúrbio mental, um defeito físico, enfim, diversos defeitos. Seriam, no caso, efeitos hereditários, né, que passa de pai para filho ou de filho para neto, assim, vai passando de uma geração para outra, né, por conta da contaminação radiativa. Então, veja bem aí os perigos, tá? Agora, você poderia estar se perguntando também, professor, e como é que a pessoa pode se contaminar? Então, tem diversas maneiras que a pessoa pode se contaminar. A pessoa pode ingerir um alimento contaminado. A pessoa pode, através do cheiro, da inalação. Pode ser também através do contato direto com a pele, certo? E a irradiação, como a gente falou, ela permanece inclusive após a morte, certo? Uma vez contaminado, se ao falecer a criatura ainda não eliminou todo aquele elemento radioativo, então, mesmo depois de morrer, ele vai continuar emitindo radiação, certo? Então, se uma pessoa morreu por contaminação radioativa, então quem entrar em contato com o corpo vai ter que ter muito cuidado para não se contaminar também, ok? Mas a radioatividade é de toda nociva? De jeito nenhum, gente. Ela tem utilidade. Como já vimos, a radioatividade, ela pode ser usada no tratamento hospitalar. Existe um tipo de tratamento chamado radioterapia, quando usa-se os raios gama para combater o câncer, certo? Também as bombas de cobalto 60, são bastante empregados também no processo de tratamento hospitalar. O césio 137, né? E a observação que a gente faz aqui quanto ao tratamento hospitalar é que a pessoa não fica contaminada, tá? Então, o tratamento, ele é bem diferenciado. Não é que esse elemento radioativo vai ser exposto diretamente ao paciente de tal forma que ele fique contaminado. Não, não é bem assim. Tem todo um processo de uso para que a pessoa não venha sofrer as consequências daquele tratamento. Ainda assim, você sabe muito bem que a pessoa que faz radioterapia, os tratamentos de quimioterapia, por exemplo, quem tem problema de câncer, então ele vai ter problemas. Não imediato, mas a gente tem histórico de pessoas que, por exemplo, perdem os pelos, não é verdade? Se sente fragilizado. Então, isso são consequências, podem ser consequências do tratamento de radioterapia e quimioterapia. Bom, falando ainda mais dos perigos, né? Nós vamos considerar duas situações, a fissão nuclear e a fusão nuclear. O que é a fissão nuclear? Olha, a gente colocou aqui o seguinte, que o bombardeamento por nêutrons, 2 ou 3 nêutrons, ele provoca uma divisão em 2 núcleos, ou seja, um elemento, ele se divide em 2 núcleos menores e com isso há a liberação de energia. Então, é esta liberação de energia que tem o efeito radioativo, que vai provocar todos aqueles efeitos, ou agudos ou tardios, certo? Então, se transforma em 2. E se chama o quê? Fissão. Fissão nuclear. Então, sempre que você ouvir falar nesse termo fissão, lembre-se que 1 se transforma em 2, tá? Então, nesse caso, a gente diz que a fissão promove a formação de novos elementos com a liberação de energia.
a gente já citou, mas novamente colocamos aqui o exemplo do urânio 235, se transformando no urânio 236, que se converte no estrôncio 95, xenônio 139 e, com isso, há a liberação de uma grande quantidade de energia. Tá? É possível evitar? Sim. E aí, para esse tipo de radiação, da fissão, a gente indica átomos de hidrogênio e de parafina, certo? Para conter esse processo de fissão nuclear. Já a fusão nuclear, o processo que vai emitir luz e calor, por exemplo, nas estrelas, no Sol, é a fusão nuclear. Se dá exatamente pela combinação de dois núcleos a altíssimas temperaturas, milhões de graus, certo? Estrelas e o Sol. No Sol, por exemplo, nós temos o hidrogênio ligando-se ao hidrogênio, formando o hélio. Nesse processo de fusão, de união de dois núcleos de hidrogênio, formando o gás hélio, temos aí a produção de muita energia em forma de luz e calor. É por esse motivo que nós recebemos a luz do Sol, devido ao processo contínuo de fusão nuclear. Ok? Então, aí você poderia estar se questionando, então a fusão não é nociva? Bom, de certo modo não. Porque imagine o planeta Terra sem a iluminação dos raios solares. Será que existiria vida? Acredito que não. Então, a fusão, ela é benéfica. Ela só passa a ser maléfica quando o indivíduo fica muito tempo exposto aos raios solares. Entendeu? Tudo em excesso, a gente costuma dizer que é, de fato, prejudicial, não é? Bom, energia nuclear. Energia extraída do núcleo. A gente fala tanto durante os anos aí de 6º, 7º, 8º, nas ciências em energia nuclear, e a gente agora tenta aprofundar um pouco mais sobre esse estudo. A energia nuclear, ela tem utilidade. Tem utilidade sim. Ela pode servir para a produção de energia elétrica. As usinas termonucleares são em torno de, quando eu fiz essa pesquisa aqui, eram de 400 no mundo. Eu creio que hoje talvez existam mais. A gente sabe que aqui no Brasil existe uma, no estado do Rio de Janeiro, Angra dos Reis. Inclusive existem, são 3 usinas, né? Angra 1, Angra 2 e Angra 3. Inclusive a Angra 3 foi até alvo de questão judicial por conta de desvio de dinheiro, coisa aí dos políticos, né? Você viu todos esses detalhes aí lá da usina nuclear de Angra dos Reis. Ok? Então, a energia nuclear ela pode ser também convertida em energia mecânica. Ela pode provocar movimentos. E por que não dizer? Também empregada na medicina. Tem um grande valor no campo da medicina. E como é que se produz essa energia nuclear? Ela é produzida assim em qualquer ambiente? Não, não é bem assim. Ela é gerada apenas em reatores nucleares. São máquinas que vão produzir de forma artificialmente essa energia que pode ser convertida nessas outras modalidades. Tá? Tem perigo? Tem. Se houver um vazamento, ela pode estar provocando uma famosa chuva radiativa. E esse lixo radiativo, né, ele pode levar décadas de séculos para poder se reduzir, ou seja, para sofrer o que a gente chamou lá no início de decaimento nuclear. Certo? Então, o perigo é só com o lixo radioativo. O lixo, um lixo radioativo, ele não pode ser exposto, colocado em qualquer tambor de lixo. Não. Tem que ser recolhido, bem guardado, para que somente com o passar do tempo ele vá se desintegrando. Tranquilo? Entendido até aí? Olha, meia-vida de alguns elementos. Ou seja, o tempo necessário para que um elemento tenha a sua amostra reduzida por metade. O rádio 236, ele leva 1.600 anos.
Curioso que um quilo do elemento químico rádio, ele leva 1.600 anos para ficar o quê? Para se reduzir a meio quilo, gente. A meia-vida, né, é exatamente o tempo para ele se reduzir por metade. 3.200 anos para reduzir a 0,25 quilos, ou seja, 250 gramas. Olha, 4.800 anos para ficar 0,7. É tempo demais, né? O estrôncio 90, a meia-vida física dele é o que? 29 anos. Já, se uma pessoa se contaminou com estrôncio, um ser humano se contaminou com estrôncio, o tempo necessário para diminuir por metade já não vai ser só 29 anos. Vai ser o dobro disso, aliás, quase o dobro, né? Vai ser 50 anos. Então você percebe aqui que a meia-vida biológica ela é maior do que a meia-vida física. Olha o bário. O bário, a meia-vida física dele é apenas 13 dias. Mas se a pessoa se contaminou com bário, ela vai precisar de 200 dias para eliminar todo o efeito do elemento radioativo. E aqui eu trago mais uma curiosidade. A energia liberada por 1 quilo de urânio, que é considerado o elemento mais perigoso, o urânio do tipo 235, seria suficiente para manter acesa durante um ano cerca de 30.000 lâmpadas de 100 watts. Imagine você aí o que é 30.000 lâmpadas. Imagine o que é aí a potência de 100 watts. Uma lâmpada super potente. Então, 1 quilo apenas de urânio, desse urânio 235, seria o bastante para gerar energia o suficiente para manter acesa por um ano, por 365 dias, 30.000 lâmpadas de 100 watts. Só para você observar o quanto o urânio ele tem um efeito radioativo bem realmente complicado. Eu vou complementar esse estudo falando ainda aqui um pouco mais das usinas e rejeitos nucleares. Mais um videozinho que eu posso, um slidezinho que eu posso também estar aí disponibilizando para você, tá bom? Então nós vamos ver aqui as usinas e os rejeitos nucleares, as aplicações e os efeitos biológicos no corpo. Olha, o que é uma usina nuclear? É uma instalação industrial, ou seja, é uma indústria empregada para produzir principalmente eletricidade a partir da energia extraída do núcleo dos átomos, que se caracteriza exatamente pelo uso de materiais radioativos que, através de uma reação nuclear, produzem principalmente o calor, certo? Então, olha aqui como é que funciona mais ou menos uma usina nuclear. A gente tem aqui um envoltório de contenção, né? Para quê? Para não deixar expandir nenhum elemento. Aqui existe um vasozinho de pressão, que ele vai pressionando, apertando, tem uma bomba. Aqui tem um pressurizador, né? Que é o que faz com que haja exatamente a pressão. E aqui tem todo esse processo aqui, ó. E essa pressão aqui vai fazer com que o elemento acaba se transformando em vapor. Toda essa parte em amarelo aqui é chamada de circuito primário. Essa parte azul já é o circuito secundário. E a partezinha verde aqui logo adiante é o sistema de água e refrigeração. Tá? Então, observe aqui. Vai que a turbina, nós temos o gerador elétrico, né, que é a última parte que vai gerar lá a transformação da energia elétrica. Temos um condensador, uma bomba de alimentação, o tanque de água de alimentação, aqui a bombazinha. Na realidade, eu comecei pelo fim, né? Acredito que seja por aqui, né? O início da captação da água, que vai passar por todo esse processo de turbina, gerar as turbinas, e aí, com esse aquecimento, nós vamos ter a produção no gerador, né, exatamente da energia elétrica, que vai ser, no caso, distribuída através da rede de distribuição.
Pronto, aqui são... Lá eu tinha dito 400 no meu esquema, na minha pesquisa primeira, mas está aqui, esse aqui mais atualizado. São 436 usinas nucleares em operação no mundo. No mundo, certo? Total de usinas nucleares em construção no mundo, já essa parte branca, ó, esses pontinhos brancos. Ok? Ó, tem até a quantidade. Certo? Muito bem, vamos avançando. Aqui, olha, a panorâmica aí de uma usina nuclear. Mais ou menos nesse estilo que funciona. O que nós temos mais aqui? Pronto, essa daqui é a usina nuclear em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Aqui eu falei para vocês, tá? Então, aqui nessa usina nuclear tem a Angra 1, a Angra 2 e a Angra 3, que eu não sei se já está funcionando. Então, é aqui que ocorre todo esse processo de transformação de elementos radioativos em outros, liberando, é claro, a energia que vai convertida em energia elétrica. Então, boa parte da energia distribuída, não só no estado do Rio de Janeiro, ela advém de uma usina nuclear, certo? Agora, vamos falar do acidente nuclear. As instalações nucleares, elas são construções muito complexas, devido às diversas tecnologias industriais e empregadas, e devido ao elevado grau de segurança que é adotado. As reações nucleares, por suas características, são altamente perigosas. A perda do controle durante o processo pode levar a temperatura a um valor que leve à fusão, inclusive, do reator. Tá certo? E ocorrer um vazamento. Aí, se isso ocorrer, gente, então, pense no problema. Vazamento de radiações nocivas para o exterior, comprometendo a saúde de todos os seres vivos. Não só das pessoas, mas qualquer outro animal, né? E até vegetais também podem sofrer os efeitos de uma radiação nuclear. O lixo nuclear, que eu disse que teria que ser bem guardado, né, é exatamente todo o resíduo formado por compostos radioativos que perderam a utilidade durante o uso. Este lixo ele é produzido por diversas fontes, sendo as principais as usinas nucleares, as armas nucleares, os laboratórios de exames clínicos. Todo esse lixo aqui ele tem que ser recolhido com muito cuidado. Nas usinas nucleares, ó, após o processo de fissão nuclear, você lembra da fissão? Um elemento se transformando em dois. Então, o que sobra do uso do urânio, por exemplo, ele é considerado um lixo nuclear. Ele não pode ficar exposto. Nas armas nucleares, na fabricação de armas nucleares, a manutenção ou desativação desse tipo de arma é necessário, né? A desativação. Vários resíduos nucleares são gerados. Por isso, gente, que o mundo hoje, quando fala em guerra, quando se fala em guerra nuclear, já pensou o problema? É um perigo, realmente. A produção, a fabricação de armas nucleares acaba gerando um lixo realmente muito perigoso. E os laboratórios de exames clínicos são alguns instrumentos de exames médicos que usam produtos radioativos, como, por exemplo, as máquinas de raio-x. Então, você não vai ficar também exposto o tempo inteiro ao aparelho de raio-x. Não vai, não tem condição. E o que fazer com esse lixo nuclear? Como usar corretamente esta fonte de energia? Então, ele não pode ser liberado. Olha o caso, por exemplo, aqui de uma bomba atômica. Lembra dos efeitos nocivos das bombas que foram despejadas em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial? Efeitos que eu acredito que até hoje essas regiões ainda contam, né, os problemas que resultaram de pessoas que morreram, de pessoas que ficaram com problemas físicos, de gestações que foram interrompidas, de novos seres que nasceram
com defeitos físicos, defeitos mentais, enfim, foram diversos problemas ocorridos nessas cidades japonesas. Então, diante desse perigo, o que é aconselhável? Que esse lixo ele seja recolhido e bem recolhido mesmo, né? Olha aqui esses tambores, né? Com a informação, cuidado, área de radiação. Então, é para ficar bem guardado, não permitindo que esse lixo entre em contato com o ambiente, porque pode contaminar, certo? Cuidados com o transporte também. O lixo nuclear ele deve ser transportado, tratado e isolado com o máximo rigor de cuidado, seguindo diversas normas de segurança internacionais, a fim de evitar qualquer tipo de acidente ou contaminação. Um dos principais problemas atuais é o destino desse lixo, certo? Para onde vai? O contato do ser humano com esse tipo de lixo pode ter como consequência o desenvolvimento de várias doenças, como a gente já disse, e o câncer é a principal delas. E pode, inclusive, dependendo aí do tipo de radiação, daqueles efeitos conjugados que a gente falou, ele pode levar à morte instantânea, imediata. Certo? Então, o lixo nuclear ele pode levar de 50 a 100 anos para perder toda a sua radiação. No Brasil, ocorre a produção de lixo nuclear nas usinas atômicas de Angra 1 e Angra 2, como a gente já mostrou, lá no estado do Rio de Janeiro. Bom, falando um pouco mais agora da energia nuclear. Energia nuclear consiste exatamente no uso controlado das reações nucleares para a obtenção de energia para realizar movimento, calor e geração de eletricidade. Alguns isótopos de certos elementos apresentam a capacidade através de reações nucleares. Emitem energia durante o processo, baseia-se no princípio demonstrativo de Albert Einstein, que nas reações nucleares ocorre uma transformação de massa em energia. Os efeitos da radioatividade no corpo humano, nós já falamos, mas vamos focar mais uma vez aqui. Em pequenas doses, a radiação ajuda a diagnosticar e tratar doenças. Em grandes quantidades, ela pode alterar o sistema biológico e até matar. Uma dose altíssima de radiação instantânea pode causar falência do sistema imunológico, enquanto a mesma quantidade distribuída em várias ocasiões não vai ter efeito danoso. É por isso que você não faz um processo de quimioterapia todo de uma vez só. Não. Quem tem problema de câncer e vai fazer o tratamento com quimioterapia ou radioterapia, não é todo de uma única vez. São divididos e existe um espaçamento entre uma aplicação e outra. Tá? E os problemas da mutação, das alterações, a transformação de um elemento e outro. Olha o que pode ocasionar. Só a imagem fala por si só, já diz tudo, né? Uma criança que certamente foi sofreu uma contaminação radioativa. Então, é de conhecimento mundial que a exposição à radiação gerada pela fissão nuclear pode trazer sérios danos à saúde. Talvez só quem já tenha sido vítima desses acidentes saiba sobre os graves efeitos da radiação no corpo humano. Um assunto de tal importância precisa ser mais difundido, portanto, acompanhe a seguir os efeitos de tal radiação. A radiação pode provocar basicamente dois tipos de danos ao corpo. Um deles é a destruição das células com o calor e o outro consiste numa ionização e fragmentação, ou seja, divisão das células. O calor emitido pela radiação é tão forte que pode queimar bem mais do que a exposição prolongada ao sol. Portanto, um contato com partículas radioativas ele pode deixar a pele do indivíduo totalmente danificada, uma vez que as células não resistem ao calor emitido pela radiação. Certo? Muito bem, a gente está mostrando aqui agora exemplos de cintilografia óssea, né? As fotos, né, que são vistas através dos aparelhos de
raio-x. Olha aí o processo de radioterapia, como é que se dá? Uma pessoa sofrendo os efeitos da radiação. Radioterapia é um tratamento. Muito do que se sabe sobre os efeitos da radiação ionizante na saúde humana se deve à radioterapia, técnica aplicada no combate ao câncer que submete o paciente a doses controladas de radiação. Na radioterapia, dividimos uma grande dose em várias sessões, explica Arthur Malzahner, oncologista do Hospital Albert Einstein. Pacientes com câncer de pulmão, por exemplo, recebem doses que se acumulam entre 2.000 e 30.000 millisieverts, depois de 18 a 20 aplicações em regiões específicas do pulmão. A dose se completa em 50.000 millisieverts. Isso aí é uma unidade indicando a quantidade, né? O ser humano ele pode morrer em poucas horas se seu corpo inteiro for exposto a 50.000 millisieverts. Mas Malzahner esclarece como as doses são localizadas. Apenas a região onde está o tumor é atingida. Os efeitos colaterais da radioterapia. Então, muitas pessoas que recebem radioterapia apresentam problemas de pele. Não sei se você sabia disso. Como ressecamento, coceira, bolhas ou descamação. Esses problemas são normalmente resolvidos dentro de poucas semanas, após o fim do tratamento. Se os danos na pele derivados do tratamento de radiação se tornarem muito graves, o médico ele pode alterar a dose, pode diminuir a dose, né? E também o esquema de tratamento, o espaçamento entre uma aplicação e outra. Dependendo de qual parte do corpo receba a terapia por radiação, outros efeitos colaterais podem incluir. Olha aqui, o peito e tórax. Os efeitos colaterais da radioterapia no tórax podem incluir dificuldades em engolir, tosse, febre, falta de ar, dor na mama ou no mamilo, rigidez no ombro. No estômago e abdômen, os efeitos colaterais da terapia de radiação para o estômago e abdômen pode incluir náuseas, vômitos ou diarreia. Na região pelvis, os efeitos colaterais da radiação à pelvis podem incluir problemas digestivos e irritação de bexiga. Sem falar na diarreia, náuseas e vômitos, boca seca, dificuldade de engolir, inchaço, perda de cabelo, problemas sexuais, problemas urinários e na bexiga. Radioterapia em construção no Hospital São Vicente de Paulo. Aqui é uma paisagem, né, mostrando como é que se dá esse processo, né? As paredes apresentam a espessura de 1,2 metros. Olha a espessura dessa parede, 1,20 m, de concreto puro e limalha de ferro. Caso não tivesse a limalha de ferro, a espessura seria 3 vezes maior. O piso e o forro têm 1,80 m de espessura. Você imaginou que espessura enorme dessas paredes? Para que tudo isso? Exatamente para evitar a proliferação da radiação, certo? E quem trabalha com elementos radiativos tem ainda que estar bem protegido. Observar, por exemplo, os coletes, né? Luvas, máscaras, certo? Tem que estar realmente bem protegido, ok? Influências no cotidiano. Hoje, no nosso cotidiano, quais são as principais influências da radioterapia? A questão do raio-x. Se não fosse o raio-x hoje, como era que se detectava, por exemplo, os problemas de fraturas ósseas? Né? A geração de eletricidade, ninguém pode descartar, é muito importante. E vários outros exames. Os raios-x, aqui um tópicozinho sobre os raios-x, eles foram descobertos em 8 de novembro de 1895 pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen. O raio-x é a denominação dada à radiação eletromagnética de alta energia que tem origem na eletrosfera
ou no freamento de partículas carregadas no campo eletromagnético do núcleo atômico ou dos elétrons, certo? E é assim o raio-x. Olha, os raios-x eles podem ser produzidos quando elétrons são acelerados em direção a um alvo metálico. Então, quando você acelera essa corrente de elétrons, o que vai acontecer? O raio-x, né, ele vai emitir o seu efeito, produzindo, né, a visão, o aprofundamento da visão dos órgãos que estão sendo investigados. A gente tem aqui mais algumas paisagens, né, mostrando as fotos que foram detectadas ou atingidas pelo raio-x. Radioterapia do Hospital São Vicente de Paulo, está aqui, ó, mostrando novamente aí os equipamentos usados no processo de radioterapia. A máscara, né, simula uma pessoa, os raios laser, né, marcando onde a radiação irá passar. Observa aí os raios laser. Aqui a gente tem também um processo de raio-x através do exame chamado mamografia, quando principalmente as mulheres fazem exame nos seios, né, para ver se apresenta alguma anormalidade. Existem malefícios, mas existem também benefícios, não é verdade? Os malefícios dessa nova tecnologia são inúmeros, ninguém pode descartar. Olha aqui, está mostrando, me parece que um cemitério, né? Onde várias pessoas, por contaminação, perderam a vida. Acarreta os chamados lixos radioativos, um grande problema, gerou e gera profundos impactos ambientais. As bombas poderiam devastar o mundo em caso de uma guerra nuclear. Por isso que os americanos, não só os americanos, o mundo inteiro tem medo, né? Nem cogita uma guerra nuclear, porque seria realmente devastadora, né? Prejuízos causados tanto por acidente em uma usina nuclear, principalmente se deixou esse lixo vazar, né? Mas os benefícios, a radioterapia, ela beneficia apenas 2 milhões de brasileiros. A produção de energia elétrica, os reatores nucleares produzem energia elétrica para a humanidade, que cada vez depende mais dela. Baterias nucleares são também utilizadas para a produção de navios e submarinos. E existem também aplicações em geologia e arqueologia, principalmente na datação de rochas, de fósseis, usando principalmente aquele tipo de carbono, o carbono 14. Na química, as aplicações são em traçadores para análise de reações químicas e bioquímicas, em eletrônica, ciência espacial, geologia, medicina, etc. Aplicação na medicina, no diagnóstico de doenças com traçadores, como tireoide, né, que faz o emprego do iodo 131, os tumores cerebrais, que usam o mercúrio 197, o câncer, que usa o cobalto 60 e o césio 137. Aplicação também na agricultura, o carbono 14, para análise da absorção do gás carbônico durante a fotossíntese, é empregado. Também na indústria, as radiografias de tubos, lajes, etc., para detectar trincas, falhas ou corrosões. Vamos avançando um pouco mais aqui. Deformações mortais em recém-nascidos. Olha, isso aqui é um problema sério. E possíveis perdas de patrimônio genético. Contaminação do ar, da água e do solo nas redondezas, além da perda de áreas agricultáveis. Chuvas radioativas, doenças como o câncer, que atingiram a população local durante várias gerações. Aqui falando de mais problemas. Principalmente os recém-nascidos, né, de mães que foram contaminadas, as criancinhas podem vir com diversos problemas. E assim nós encerramos a nossa aula. Espero
ter contribuído, né, mais uma vez aí com o nosso estudo. Eu vou deixar, como já disse, vou deixar esse material aí para você, tá bom? E vou disponibilizar também já o material para você já ir fazendo a sua pesquisa, já ir respondendo a sua pesquisa, tá bom? Então, até a nossa próxima aula.